Aguardar o dia do Senhor. Esse é o tema da nossa mensagem. Aguardar o dia do Senhor. Disse Jesus, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, se esbaldando, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Palavras do Senhor. Vamos ver primeiro o cenário desse texto aqui, que é muito importante. Esse ambiente onde Jesus fala para os discípulos o que disse aqui nesse texto. Os capítulos, já 24 e o 25, desse evangelho, eles apresentam um último grande discurso, a última grande pregação, a última grande fala de Jesus antes da sua paixão e da sua morte. Jesus está já na linha final, segundo o Evangelho de Mateus, e ele traz esse assunto. Ele que já se manifestou como a grande profecia do passado, ele se coloca naquele momento ali para falar novamente da importância de aguardar o dia do Senhor. E para compor esses capítulos aqui, os capítulos 24 e 25, o evangelista Mateus, pressuposto escritor desse texto, ele relatou o chamado discurso escatológico, o discurso que fala da vinda do Senhor. É o mesmo que Marcos já tinha falado também no capítulo 13 do seu evangelho, mas aqui Mateus, ele amplia, mudando substancialmente o tema central dessa palavra. Se no discurso transmitido por Marcos, a questão principal foi a dos sinais que precederão a destruição de Jerusalém, do templo, aqui, no discurso de Mateus, a questão central é a da vinda do Filho do Homem. Mas também, das atitudes com que os discípulos devem preparar a dita vinda. Como eu e você devemos preparar essa vinda do Senhor. Essa mudança que Mateus faz em relação ao Evangelho de Marcos explica para a gente a partir da situação de que vivia a comunidade, o grupo de cristãos a quem Mateus envia esses relatos acerca da vida de Jesus e as necessidades que aquelas comunidades estavam passando. Ou seja, Mateus tinha um certo relacionamento com um grupo de cristãos, assim como Marcos tinha com o outro e Lucas com o outro. E Mateus conhece o seu grupo e sabe das grandes dificuldades daquele grupo com quem ele se relacionava. Então ele escreve esse evangelho justamente no contexto daquilo que eles estavam vivendo. Trata-se da década de 80 aproximadamente depois de Cristo. Passam-se 10 anos sobre a destruição de Jerusalém, né, quando Mateus resolve escrever esse evangelho aqui. Naquela época, nos anos 80, já depois da morte de Jesus, quando Mateus escreve essas narrativas,
os cristãos estavam desanimados, muitos desiludidos e muitos já tinham abandonado até os grupos de convivência. Então, Mateus, ele contempla com preocupação os sinais de abandono, de desleixo, de indiferença, de rotineiro, de esfriamento que começam a aparecer. São sinais de enfraquecimento da comunidade da fé das pessoas individualmente falando, e ele sente que é preciso renovar a esperança. Mateus decide que é necessário levar aos membros daquelas comunidades que ele conhecia, era preciso levar de novo uma palavra de comprometimento, chamando os cristãos, dizendo assim: olha, os dias são sombrios, os dias são difíceis, a vida é sempre assim. E há circunstâncias específicas que vocês estão passando, mas a história que Deus está construindo não acabou. E o que Deus quer continuar fazendo na vida de vocês não terminou. Deus não para e Deus não muda. Deus não cessa, porque nada para ele é obstáculo. Em Jesus disse, Deus quis dizer, eu estou com vocês até a consumação dos tempos. E por toda a eternidade com vocês eu estarei. Então, nessa situação, daquelas comunidades, né, Mateus descobre que as palavras que Jesus tinha dito antes dele escrever esse texto, ele descobre que essas palavras, elas estão carregadas de um profundo ensinamento e elas compõem uma exortação. E a palavra exortação não é correção. A palavra exortação não tem o sentido de disciplina. Ela tem o sentido de reorientação, de ânimo, animar. Então, Mateus pega lá, recorda as palavras que ele ouviu de Jesus, e escreve essas palavras para mandar para essa comunidade, para animar o pessoal que, no meio de uma pandemia totalmente diferente que eles viviam, eles tinham se esmorecido e estavam confusos. Então, essa palavra de Mateus, ele fundamenta com uma profunda convicção de que a vinda do Filho do Homem é um fato certo, não só para o futuro, mas certo para aquilo que ele, Filho de Deus, já viveu quando estava vivo, antes da sua morte e antes da sua ressurreição. Ou seja, ele está atualizando, está renovando, está querendo fortalecer o coração dos seus amigos e amigas, não apenas pelo que virá, mas pelo que está acontecendo, em função do que já aconteceu. É como se ele dissesse, calma, as coisas estão acontecendo, estão difíceis. Mas aquele que veio, que foi, ele virá. Só que Mateus não pensa no tempo. O Cristo de ontem, o Cristo de agora e o Cristo de amanhã. Ele está pensando simplesmente na ideia. Ele está presente. Ele é Emmanuel. Ele é Deus conosco. Ou seja, daqui 20 anos, se eu estiver vivo ainda, nada vai mudar. Ele é o mesmo. Ontem, hoje e para sempre. Então, escatologia não fala só do final dos tempos. Pelo contrário, ela fala do início até o grande dia. E o mais bonito já aconteceu. Jesus já veio. E tudo que ele pregou e toda a convocação que ele faz para mim, para você, está aí já vivo. Não precisa ser renovada. Mas nós precisamos agasalhá-la e renová-la em nossa vida como corpo de Cristo, povo de Deus, comunidade da fé. Por fim, nesse ambiente ainda, nós temos uma linguagem interessante desse capítulo, que de certa forma parece ser estranha e enigmática, mas trata-se
de um gênero, e nós já vimos isso quando estudamos o Apocalipse, usado com frequência por alguns grupos de judeus e cristãos da época de Jesus. Era chamada de linguagem apocalíptica, porque o seu objetivo é revelar, trazer às claras algo que não está às claras. Daí vem a palavra apocalipto do grego. E em muitas ocasiões nos evangelhos, esta revelação, né, essa mensagem de trazer clareza às coisas, ela é dirigida às igrejas pequenas daquela época, que conviviam numa situação de sofrimento, de desespero, de incertezas, de perseguições. Então, o objetivo era animá-las, dar para elas a esperança, mostrar que a vitória de Cristo na cruz já era final, cabal, absoluta, e de que aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário já garantiu para mim que caminho com Ele. Ora, se eu e você passamos por tempos difíceis e sombrios, estamos passando universalmente por isso, mas cada um tem o seu próprio desafio pessoal de dia a dia. Eis a palavra de Mateus. O que Deus tem, o encorajamento, a alegria e a renovação, não é só para o final dos tempos, é para agora, porque Ele já veio, Ele já se doou, Ele já se deu, Ele já se entregou. E Ele nos convida a fazer a caminhada da vida com a consciência do sofrimento, das tribulações, mas muito mais com o conhecimento da presença dEle. Qual é a mensagem desse texto, ou as mensagens desse texto aqui, dentro desse ambiente? Primeiro, para Mateus, a vinda do Senhor era certa. Embora ninguém soubesse o dia e nem a hora, aos crentes, a mim, a você, aos cristãos, resta estarmos vigilantes, atentos, preparados, ativos, não por aquilo que vem, mas por aquilo que já está acontecendo, pela mensagem do Evangelho que já está entre nós. Não é uma mensagem aqui para esperar, mas para tomar posse e viver dia a dia da nossa vida a vitória que Cristo já nos deu na cruz do Calvário. E para transmitir essa mensagem, Mateus usa 3 quadros, não sei se você percebeu, mas 3 quadros interessantes. Primeiro, os versículos 37 a 39, a gente não chegou lá. É o quadro da humanidade na época de Noé. Ele vai lá para o passado e ele traz aquele cenário de Noé, onde os homens, os seres humanos, viviam, então, numa alegre consciência, preocupados apenas em gozar a vidinha descomprometida que eles queriam viver. Faziam de tudo, viviam relaxadamente, relapsamente. Os desejos compulsivos estavam todos abertos e o que viesse para satisfazer esses desejos era bem-vindo. Não importa o que fosse. Quando o dilúvio chegou, e Moisés já havia falado sobre isso, a essa geração profundamente desconectada com integridade e verdade, apanhou todos de surpresa. Todos estavam despreparados, embora avisados. Salvou-se aquele que se abrigou na arca de Deus. Ora, irmãos e irmãs, se o gozar a vida ao máximo for para o ser humano a prioridade fundamental, ele arrisca-se a passar ao lado do que é importante, deixar de lado o que é importante e não cumprir a sua função, o seu papel no mundo, que é ser agente de transformação, de solidariedade, de graça, de amor, de convivência. O segundo momento que Mateus fala estão nos versos 40 a 41, que nos coloca diante de 2 situações da vida cotidiana: o trabalho, na época agrícola, e a moagem
de trigo. Ora, os compromissos de trabalhos necessários à subsistência do ser humano, ele está dizendo, também não pode ocupar o tempo de vocês, a ponto de vocês negligenciarem aquilo que é essencial. A questão não é trabalhar e não trabalhar, mas é fazer do meu próprio trabalho o meio pelo qual eu posso adorar, glorificar a Deus, servir as pessoas e não só a mim. O que não pode é aquela demanda de trabalho, ela me desocupar, de me ocupar nas coisas que Deus coloca diante da minha vida para serem feitas e realizadas. Momentos de adorar, de louvar, de servir ao Senhor. E, por fim, outro quadro aqui desse texto tem a ver com os versos 43 e 44. Eles nos colocam frente ao exemplo do dono de uma casa que adormece e que deixa a sua casa seja saqueada pelo ladrão. Ou seja, é aquela pessoa que não tem absoluta responsabilidade de antever as situações complicadas que podem acontecer na nossa vida, simplesmente por descaso e desleixo. E aqui a grande palavra de Mateus é que os cristãos não podiam nunca deixar-se adormecer, serem indiferentes, porque o adormecimento poderia levá-los a perder a oportunidade de viver Cristo, de viver como Cristo, de viver em Cristo. Então ele pega 3 quadros que desviam o coração, a dedicação e a nossa atenção do viver Cristo mesmo diante das tribulações. Então, a questão fundamental, portanto, nessa mensagem desse texto é essa, que o cristão envolvido com a fé, que ama Jesus, que vive o Evangelho, é aquele que está sempre vigilante. Não é a vigilância de espera, mas é a vigilância, a atenção, o preparo que o permite viver a vida presente com encorajamento e a certeza de que Deus está cuidando todas as coisas, como se diz, tintim por tintim. Você crê nisso? Você crê que Deus está cuidando da sua vida? Você está se ajeitando e se arrumando diante das pressões de tal forma para acolher a paz e o conforto que Deus traz para nós hoje e agora? Esse é um convite para a gente não perder o momento, não perder as oportunidades. É um chamado que Mateus faz àqueles cristãos usando o que Jesus tinha dito para que eles não se deixassem distrair com a ansiedade, com a indiferença, ou por causa do medo. Às vezes a gente vive tremendamente obcecado com coisas que dispersam o nosso coração e a nossa fé. Esperar não é apenas aguardar o tempo de libertação, é viver um tempo de libertação agora e já na nossa vida. Dia a dia, somos chamados a cumprir o papel que Deus nos confiou, com empenho, com responsabilidade, com paixão, com dedicação, sem esmorecer. Isso vale na família, no trabalho, na sociedade, na vida da igreja. Mas tendo visto o ambiente, cavado a mensagem desse texto de Mateus, como é que a gente atualiza isso para os nossos dias? Primeiro, uma pergunta. O que é que significa para nós estar vigilantes? Para você, em relação à fé. O que é que significa para você estar atento, de olhos abertos? O que significa estar preparado para acolher o Senhor? Quando Mateus estava dizendo isso e atualizando para os nossos dias, significa fundamentalmente acolher cada oportunidade, que são oportunidades de redenção, são oportunidades que vêm da própria salvação, da própria presença de Cristo, que Deus nos oferece
diariamente, cotidianamente, circunstancialmente. Se ele vem ao meu encontro como ele já veio, isso me desafia a dedicar a minha vida a uma missão, a um trabalho, sem esmorecimento. É preferível isso, e é isso que ele demanda, do que viver a vidinha de prazer de projetos tão curtos, que trazem às vezes prazer para a gente, mas não trazem transformação para a gente. E tampouco transformação na vida de tantas outras pessoas. Esses são projetos sem compromisso com os outros. São projetos cheios de compromisso com o que a gente quer, mas vazios de compromisso com a missão. Estamos perdendo a oportunidade de dar sentido à nossa vida, no aqui e no então. Ora, se Cristo vem, ele veio ao meu encontro. Ele veio ao meu encontro. Ele está ao meu encontro e me desafia a uma missão, a um trabalho, a uma dedicação, a renúncias de uma vida fácil, de uma vida de prazer próximo. Mas se ele veio, vem e virá ao meu encontro, ele está me convidando a partilhar algo no mundo onde eu vivo. A começar do círculo de amizade e de relação que eu tenho hoje, seja numa família, sejam amigos de trabalho ou amigos mais estendidos. Nós somos convidados a partilhar algo com os mais pobres, os mais simples, aqueles que estão junto com a gente, mas sequer nós algum dia os consolamos. Sequer algum dia nós compartilhamos com eles essa palavra viva de transformação. Esse é o único jeito, às vezes, a gente combater aquilo que rouba o nosso coração do centro do Evangelho, como egoísmo, os prazeres pessoais, investir somente na nossa vida, no nosso coração, naquilo que a gente quer, nos nossos desejos, no nosso amor, na nossa própria alegria, na nossa própria felicidade. Mateus escreve aqui para dizer: ei, vocês não foram chamados nem para serem trancados, nem chamados para que as tribulações acabem, para que vocês possam viver nefastamente. Vocês foram chamados para a partilha de uma vida e de um sentido de vida que vocês receberam do Senhor. Atualizando ainda esse evangelho que Mateus escreve, que nos é proposto, que propõe para a gente, ele apresenta motivos que impedem a gente de acolher aquele Senhor que está e vem. Porque ele fala da opção da gente poder gozar a vida. Deus não nos privou disso. Sem tempo, sem espaço, para compromissos também sérios. Quanta gente, dia a dia da sua vida, tem todo o tempo do mundo para fazer o que gosta, mas não tem tempo para celebrar a fé com os irmãos da fé e nem celebrar a fé com o serviço próprio da fé. Então, Mateus fala do viver obcecado com as coisas do dia a dia. Nós esfolamos o corpo, todo o nosso conhecimento com aquilo que traz o ganha-pão para nós. Mas o Evangelho nos convida a também gastar todo o nosso esforço, o nosso vigor físico, o nosso conhecimento a serviço do Evangelho na vida das pessoas. E, por fim, nesse tempo de preparação para a celebração do nascimento de Jesus, nós somos convidados, no nosso tempo e espaço, a recentrarmos a nossa vida no que é essencial. E o Evangelho tem uma essência. Eu temo, falei hoje pela manhã, que muitas vezes nós estamos muito mais vivenciando a fé como clientes de um supermercado, que vai para buscar o que precisa e às vezes vai até para ver o que não precisa, mas
para escolher alguma coisa, para modificar alguma coisa. Mateus traz para nós esse texto para dizer que a nossa referência para recentrar a nossa vida é Jesus, que veio e que virá, mas que está. Essa atitude é dar a nós a oportunidade de reorientar a nossa existência a partir de alguém, que é Deus homem, Jesus. A oportunidade de redescobrir aquilo que é importante, é essencial, é coisa do coração de Deus, estando atento a cada oportunidade que Deus dia a dia me oferece para honrá-lo e para servi-lo. Enfim, uma atitude que nos dá a oportunidade de acordar, de despertar para os compromissos que assumimos quando dissemos um sim a Deus. Um compromisso também para o próximo. Um compromisso para a Igreja de Cristo, que é o povo da fé, a comunidade da fé, para que juntos possamos nos empenhar e nos dedicar na contínua realização do reino de Deus. Meu irmão, minha irmã, essa é a forma, a única forma de preparar a vinda do Senhor. Não é aguardar, mas é colocar tudo na nossa existência, tudo que é ativo a serviço do reino de Deus. Porque Ele já está aqui. Ele está entre nós. É tempo de serviço. É tempo de nos reanimar e reorientar a nossa vida pessoal, a nossa vida familiar e a nossa vida eclesial. Pense nisso essa semana. Qual é a área da sua vida que precisa ser investigada, que precisa receber de novo a luz bendita de Deus, que brilha interiormente, que dissipa as sombras de dentro, traz luz para que eu possa enxergar, para que eu possa ver e para que eu possa responder ao chamado de Deus, que se renova na minha vida a cada dia. Que Deus o abençoe, que Deus o anime, que Deus o guarde, que você, mais do que refletir, também se dedique para a glória de Deus.